Alô! Hoje é dia 9 de outubro, data em que se comemoram os 56 anos da fundação da República de Uganda. E para falar sobre um assunto que não tem nada a ver com isso, vou receber Rafael Gouveia, um jogador de peso do feudo de Taubaté, para conversar sobre o quê? Bonecos, é claro, no quarto episódio do primeiro podcast de HeroClix do Brasil, o Clicadores de Heróis, que começa agora, logo após a vinhetaça de Renan Ivo. Rafael Gouveia, seja bem-vindo ao nosso quarto programa do Clicadores de Heróis, o podcast para falar única e exclusivamente sobre o quê? Boneco de plástico. HeroClix, tudo bem com você? E aí, gente, tudo bom? E fala, Talceiras. Espera aí, deixa eu abaixar aqui o som da televisão pra falar isso direitinho, rapidinho. Só pelo telefone. Abaixa a TV e fala comigo só pelo telefone. O assunto hoje, conforme a sua escolha, é Titles, os personagens Titles. Uma mecânica recente do HeroClix, que foi muito bem aceita, está muito bem feita, muito bem equilibrada, então parece que veio para ficar. Sim. Bom, então vamos explicar a mecânica dos Titles antes da gente começar a falar desses bonecos maravilhosos, porque são muitos, que é mais ou menos assim. Você só pode ter um Title no seu time, tem essa limitação, e cada Title tem habilidades diferentes, que são habilidades que não entram, não acontecem no jogo de outra maneira. É um design muito específico mesmo. Isso veio do pessoal do Magic, daquele Planeswalker. Eu não jogo essa coisa que é cara pra caramba, esse jogo, e também dizem que é do demônio, né? Esse era o Yu-Gi-Oh!, eu acho. Maldito da pena. Eu não jogo, mas veio da galera do Magic, quando trouxeram os designers de lá para o Skids e tal. Aí o negócio é o seguinte, cada title começa com determinada pontuação, que eles chamam de plot points, e aí você tem habilidades que aumentam essa pontuação ou diminuem. Para você usar uma habilidade -1, você tem que tirar 1 ponto desses plot points, e para você usar a habilidade +1, por exemplo, você tem que aumentar 1 ponto. Exatamente. Então, a ideia é muito simples. Quanto mais ponto você tiver, teoricamente, você vai poder ter acesso a habilidades mais poderosas, apelonas, OP. E a diferença é que todo title character, quando morre, tem uma penalidade. Porque assim, do lixo ao luxo. É um personagem mais forte do que a média no geral, tem mais possibilidades de ação, então tem que ter alguma punição quando dá ruim. Esse é o basicão do title. E aí agora a gente vai começar a falar dos personagens. E eu queria começar falando sobre uma personagem que você usou muito bem e se destacou muito, tanto no Nacional quanto no Open mais recente, né? Porra. Que é quem? Harley Quinn. Harley Quinn title. É ela mesmo. Mas antes, um parênteses, eu queria frisar o seguinte, caros ouvintes do Clicadores de Heróis. Esse é o quarto programa que a gente fala de HeroClix. E é o terceiro programa que a Harley Quinn tem um destaque imenso, cara. O Rocha falou nela quando mencionou IDs. Falou mesmo. O Picolé mencionou ela quando falamos de inimigos do Batman. E agora o Gouveia vai falar da Harley Quinn title. Por que essa mocinha conquistou seu coração? Porque ela é lindinha, né, velho? Ela é um pudinzinho. Então, cara, o que acontece é o seguinte, as peças Title Character, elas são apelonas pelo seguinte fato. A Harley em si, ela é específica, ela é uma pontuação muito baixa, muitos cliques e muitos cliques defensivos. Isso o deal dela, né? Aí a gente vai para as habilidades. Quando a gente abre o cartãozinho dela, já fala assim, caramba, pra que isso, né? Como você explicou, os Title Character possuem habilidades específicas pelo número de pontos, de plot points que começa, né? A Harley começa com 3. O que já é legal, já é né? alto, já é bom.
Tem personagens que começam com 2. Isso, começa com menos e você não consegue usar as habilidades tão específicas logo de começo. A Harley, ela é especialzona, né? O mais um dela, o que acontece? O mais um, você adiciona um no dado desse plot points. Ela pode dar uma free e ela ganha perplex nesse turno. Porém, esse perplex é de mais 2 ou menos 2, menos para o dano. Então, se for dar um perplex do dano é 1, de resto é 2. Cara, perplex de mais 2 é algo roubadíssimo, né, mano? Isso é uma mecânica muito trouxa, porque peças que não bate nada, tá batendo 1 milhão. De repente, cresce, enche o peito. E a Harley tem isso de mais 1. Esse é o mais 1 dela, que tipo, vou começar lá com mais 1 lá, dá um perplex. Aí, o menos 2 dela, ênfase no menos 2, você já pode usar isso no primeiro turno seu, porque como você começa com 3, é menos 2. Essa marvadinha, dá uma free pra usar explosão de energia, Energy Explosion, nesse turno. E quando ela usa, ela aumenta mais 3 de ataque e dá um Action Token para cada peça que ela acertou. Ela é um famoso canhão que bate um pouco em todo mundo e ainda dá token pra geral. Ela vai ferrar com a vida de todo mundo, né, cara? Então, assim, ela tem 10 de ataque, ela fica com 13 de ataque com Energy Explosion, vai dar 2 de dano em todo mundo e um token. Então, tipo, isso é agressivo demais. Só que acontece, por que ela mora no meu coração? É pela última habilidade dela, um menos 6. Então demora 3 turnos pra ela chegar, né? Porque começa com 3. Ela dá uma free. Ok, dá uma free. Ela rola um D6. E o número que cair nesse D6, ela pode gerar Harley Barstenter Token, com um mínimo de 2. O mínimo que ela pode invocar é 2, certo? A 3 para dado dela. Quando ela fala into squares, switching 3 squares, é assim, ignora qualquer coisa, né, cara? É dentro de 3 quadrados. Não tem que ter linha de tiro, não tem que ter nada. É dentro de 3 quadrados da Harley que tá usando esse poder. Do lado da parede, do lado da água, do lado Então você deu uma free, rola um D6. Saiu 4, você gera 4 tokens de Harley. 4 menininhas lá. E essas menininhas, quando invoca, essas lindinhas, elas têm Flurry com 2 de dano, cara. 10 de ataque. Então, assim, você vai invocar esses tokenzinhos pra ferrar o cara. Por quê? Porque elas também têm a mecânica nova que foi adicionada no último patch, né? No último starter do Batman, né? Que é o autônomo, como que chama? Na verdade elas não têm o autônomo, mas elas têm a mesma ideia, que é o seguinte: saíram muitos tokens que as ações deles não contam pro seu total de ação. Então a Skids, em vez de ficar criando esses traits, né, dizendo as ações desse token não contam, eles criaram um novo símbolo de combate, que é a mãozinha do ataque invertida pro outro lado, com uma faixa, igual a faixa do Indomitable. Sim. Então as peças que tem esse símbolo quer dizer que elas não contam ação. Se fosse hoje em dia, os tokens da Harley teriam esse símbolo. Resumindo, você fica com a Harley, que tem um deal consistente, é bastante defensiva, né? Metade do deal dela é Shape Change, outra é Super Senses. Quando precisa, ela atrasa o jogo do cara, que dá token, dá dano. Isso contra time de X-Men é uma maravilha. É uma maravilha. Contra times de POGzinho, também é uma maravilha. Gente que vai andando junto pra Mastermind, é muito bom. Mas o menos 6, você convoca a gangue, faz uma ciranda em torno do cara e começa a encher ele de bica, né? E enche o cara só chute leve, no baço. E aí você no seu time do Nacional e do Open conseguiu pensar numa mecânica, num jeito de fazer com que esses danos, que a princípio são baixos, né, 2 no Flurry, ficassem muito altos. Eu queria que você explicasse muito rapidinho a ideia do seu time, enaltecendo o papel daquele canalha do Pinguim, pra gente seguir no nosso papo, porque senão a gente só fala da Harley e já falamos muito dela aqui. Então, o meu time, eu joguei com esse time no Nacional 2018 e no Open, teve aqui em Taubaté. O time que eu montei foi com a Morte, a Mrs. Death. Coleção do Deadpool. Coleção do Deadpool. Ela com o Mjolnir da coleção do Thor. O que acontece? Ela com o Mjolnir, a Mrs. Death tem um trait, quando ela bate uma peça close, ela dá um token de toque da morte. Todo dano que essa peça for levar de ataque é dobrado. É literalmente o token da morte, né? Literalmente da morte, porque tipo, então os tokenzinhos da Harley batendo 2, se o cara tiver com o token da morte, vira 4 de dano. E os tokenzinhos da Harley tem Flurry. Então você imagina só, se eu jogo um dado na sorte, que nem eu dei no Nacional, na última partida, tinha um 6. Eu invoquei 6 tokens da Harley, com o cara com o token da morte.
E tipo, tava batendo 8 em cada Harley. Eu tinha Harley pra atacar, muitas Harleys pra atacar. É muito difícil. Era umas Harley chutando com umas botas de chumbo, Puta né? merda, velho. Era absurdo, cara. Então, assim, eu fiz isso. E eu coloquei no time também um Peace Machine, porque ela tem 7 cliques. Com o Peace Machine, ela só toma 3. Então, além de tudo defensivo que ela já tem nos builds dela, a gente tem um Peace Machine pra segurar dano. Com esse time, eu fiquei em segundo lugar na classificatória do Nacional e me classifiquei em primeiro lugar no Open. Muito bom. A princípio não faz... falando português, claro, não faz sentido nenhum, é contraditório com a ideia do seu time, Sim. Mas te garantiu uma sobrevida destacando a Harley, né? Como assim, a chave do time. Mas quem é que foi que ajudou ela demais? O pinguinzinho do Fast Force, do Batman. Aí que tá o segredo. Esse pinguinzinho você pode, todo turno com um personagem, bater nele como free. E esse ataque não gera dano. E quando você faz o Title Sharax, você usa a habilidade dele, do +1 ou do -2, tanto faz. Qualquer habilidade. Qualquer habilidade, você toma um unavoidable damage se você não fizer ataque nesse turno. Então, pra mim girar rápido os dados do plot, eu batia como free nesse pinguinzinho. Aí o que acontecia? Eu não ataquei o cara como free, eu não tomo dano de unavoidable. Então eu ficava gerando token que nem um louco lá na starting area esperando o cara vir pra frente. Quando o cara vinha, eu já tinha 6 tokens pra borrar as Harleyzinha lá com a bazuca na mão pra dar bazucada no cara, tá ligado? Então, assim, é muito louco esse combo que eu fiz no meu time, ficou muito bom. E a Harley brilha por causa disso. Eu sempre tento montar time competitivo com ela, assim, porque ela é muito absurda. Vale a pena, um custo-benefício incrível, né? Bom, aí já que estamos falando de Harley, a gente pode falar também do pudinzinho dela, que é o Coringa, que é da mesma coleção, o segundo title character, Sim. Que também tem muita presença em jogo, porque ele abre com um auto-hit, ele é um batedor de perto, e tem habilidades muito loucas, que são a cara do Coringa. Então vamos passar rapidinho por ele também, porque vale a pena destacar que tanto o Joker quanto a Harley são os únicos personagens titles até agora que a gente pode chamar por ID. Exatamente. Por causa do nome, né? Tem um match. Agora mudou, né, os ID card. Exatamente. Os personagens titles costumam ter subtítulos, né? Então Isso. tem, por exemplo, Vespa, o coração dos Avengers. Nossa, né, velho? Então não dá pra chamar com ID porque não tem o match do nome. Então o Joker e a Harley, sim, podem entrar em campos com ID. Então qual que é a ideia se você tá afim de trazer esse Joker por ID? O +1 dele é muito simples de usar. Você dá uma free e dá um dano para todos os adjacentes inimigos. É como se fosse um poison, só que melhor porque você pode ter andado primeiro. Vamos fazer a baguncinha ali no Canadá, ali lá nos States lá e... Exatamente. Você chama ele, dá o Intimidate dele, que é negar o Perplex, dá o Charge bate em quem você quiser bater, depois você dá um Outwit na defesa do cara que tá lá sentado de boa no Império, você fala, amigão, não tem mais Império, você toma esse dano. Só aceita essa jaca aí, ó, essa jaringonça. Presente. Então, assim, por 75 pontos, é um personagem muito consistente, né? E o -6 dele também é igual ao da Harley, só que os thugs que ele chama não são flurry com 2 de dano, eles têm plasticity, então eles travam o cara. Enche o saco mesmo, né, cara? Enche muito o saco. Nossa, você não vai conseguir usar Você não consegue usar o -6 por ID, né? Porque precisa ter vários turnos. Sim. Mas ele na mesa também é uma opção bem viável e que tem visto mesas assim no For Fun em alguns formatos limitados. O pessoal chegou a usar. Mas agora, meu amigo Gouveia, você que falou da Harley por sua experiência própria, eu queria inverter de lugar com você. Você vai virar o apresentador, porque agora eu quero falar da title do meu coração, que é a Batgirl, cara. Achei que a gente fala da nova Top Term, cara, mas não, falar da title. A Top Term já é passado. A coisa agora é Batgirl, Shadow of the Bat. Meu querido amigo Talso, agora o programa é meu, eu faço o que eu querer nele. Bem louco. Talceira. Essa Batgirl, o bagulho é louco, essa menina, né, cara? Foi lá no Canadá junto com a Luísa. Ganhou essa caramba lá no Canadá com a Luísa lá, tá ligado? Agora me fala, parceiro, o que você acha dessa belezura, desse pitel de pecinha, cara? O que você acha dela? Outra pecinha que tem um impacto imenso. Eu usei ela no Open, eu não fui campeão como o cara do Canadá, mas eu cheguei lá, eu acho que fiquei em quarto, sei lá. Mas então, vamos lá, vamos dar uma passada assim.
Por que você acha ela tão boa? Por que ela encaixa tão bem nos times assim? Ela é muito versátil? Ela é impactante por qual motivo? Me explique. Então, esse personagem, a Batgirl, acho que tem uma presença incrível em campo também. Por quê? Ela tem um deal sólido, assim como a Harley e o Coringa. Sim. Uhum. Ela abre com PC, ela tem 18 de defesa ali. E tem um potencialzinho ali, né? O escudinho traçado dela que a Harley não tem, né? Exatamente, isso me dá uma Segurança, né? uma garantia de que eu vou poder agir com ela sempre, de que eu vou poder farmar os plot points, vamos dizer assim, né? Uhum. Pelo menos 2 turnos. Então, qual é o lance? O +1 dela é Perplex, simples. Perplex. Não é Perplex de +2. Ah, por que não, né? Não é a Harley? Não é a Harley, mas é um Perplex, cara. É sempre lindo você poder aumentar ou diminuir um valor que seja. Uhum. O problema é que ela começa com 2 plot points e não 3. Então, você tem que usar pelo menos um +1, que é um Perplex, você faz o que você quiser com ele, porque é facílimo de usar. E o lance dela está no -2, cara, que é o seguinte. Eita. Auto-hit. Depois que ela usa auto-hit, ela pode usar charge sem custo para atacar quem ela auto-hitou. Que absurdo, bicho. Isso não é uma ação. Significa que você pode ser carregado e usar o -2. Você desliga alguma habilidade do cara e vai lá encher a mão nele. Significa que você pode chamar um ID com a Batgirl, se você quiser. O ID ataca e depois a Batgirl usa o -2 dela para atacar também. Aquele Wolverine puto dando charge, blur, e depois ela ainda atacar. Ela é 70 pontos, então ela consegue chamar IDs muito consistentes. Rapaziada. Todas essa idesada de 50 pontos, que se você ouviu o episódio anterior, você tá bem por dentro do que é, ela consegue chamar e ainda bater. E tem o PC, o controle de probabilidade, né, pro ataque do ID. É um personagem que se encaixa muito nesse arquétipo do Alpha Strike. E é um exemplo também de que nem todo title a gente tem que focar em usar o ultimate dele, por exemplo. Sim. O -3 da Batgirl é bom, mas não é o grande lance dela. Que ela faz um ataque de corpo a corpo como free action, mirando todos os inimigos dentro de linha de tiro e range, só que em vez de dano ela dá token. Pô, isso pode ser muito útil contra o time de X-Men que a gente mencionou, times de POGs, pode atrasar o cara, mas o grande lance dela é usar a mobilidade dela e depois usar o -2. Ela ataca 2 vezes por turno. Sim, Autolipsite. Ela foi, sem dúvida, a chave desse time de Alpha Strike, focado em andar muito e conseguir no mesmo turno atacar. Realmente, ela é muito boa mesmo, você tem razão. Ela é sensacional. O deal dela é muito estável, ela fica com 11 de ataque nos finais dos cliques, que tipo, isso é muito bom, né? É uma pecinha pra ter. Uma peça bem boa. Aí, continuando, eu sendo um apresentador, o seu herói favorito, the best in the best dessa coleção. Me fale sobre Batman, The Cape the Crusader. Agora é um momento muito triste desse programa, é um momento assim que a gente vai falar com um pesar no coração, porque... Musiquinha do Titanic lá, todo errado. Bota os violonistas do Titanic aí, porque a gente vai falar do Batman Title. Cara, esse Batman Title é um desastre. Ele é um desastre. Ele não tem nada a ver com o Batman. Velho, horroroso. As habilidades dele não fazem jus ao personagem. Não. Ele é muito ponto, ele é 100 pontos. A gente tá falando da Harley que é 60, da Batgirl que é 70. Ele é 100, velho. Ele é 30 pontos a mais pra ser uma coisa, uma mistureba de eficiência com falta de presença no campo que não resulta em nada, cara. O -1 dele é legal, ele anda igual a Batgirl, ele anda metade de graça. Okay. Aí o -2 dele, você cura um clique pra cada token que você tem. Porque o Batman agora é o Wolverine, né? Ele cura. É que ele leva o kit de primeiro socorro no bate-cinto, tá ligado? Aí ele para, ele abaixa que nem no Fortnite, assim, ele abaixa, começa a se curar, tá ligado? O bagulho fazer isso não é o Batman. Tudo bem, vai. Porque ele é resiliente, ele não desiste nunca. Para com isso, velho. Mas a gente quer ver o Batman jogando batarangue nos outros, velho. A gente quer ver o Batman com subindo no terreno elevado 2 e dar uma bica no cara e não tem nada a ver. E além de tudo, é uma escultura feia. Tá bom? Esse Batman é 1 de 5 estrelas.
não falaremos mais sobre ele, porque, cara, erraram a mão, viu? Erraram a mão aí na consultoria. Mas bem, saindo do universo de Gotham City, tem uma duplinha mutante que também merece a gente falar um pouco, né? Vamos começar falando do professor, já que a gente tá falando de erros de design, que é um outro personagem title muito fraquinho. Né? O professor X, o sonhador, ficou sonhando muito e não realizou. Eu acho que sonharam muito e não realizou nada. Não voltaram pra realidade, filho. Realizaram nada, tá? O rascunho ali do sonho. Cara, no papel ele é bom pra caralho. Nossa. Por quê? Ele é 50 pontinhos e olha o mais um dele, se liga. Free action. Todos os aliados dentro do range são mais um de defesa. O caboclo é 7 de range, velho. Seu bicho é range Pô, você fica lá dando mais um de defesa pra geral, isso é bom demais. É muito bom. E se liga no -4 dele. Free action. Escolhe um inimigo dentro de range e linha de tiro, lembrando que ele tem 7 de range. Esse inimigo ganha imóvel e é -2 de ataque até seu próximo turno. Meu amigo do céu. Imóvel é muito trouxa, velho. Se mover. Não pode andar. O cara não pode ser movido, não pode dar um telecinese nele. A única coisa que ele pode fazer é atacar. E aí o professor vai lá e dá -2 de ataque. Uhum. Então, no papel, é um personagem muito bom. Mas não tem como ver jogo nenhum isso. Não dá. Porque não tem mobilidade. Não tem um sidestep, né, cara? Sacanagem. Não tem nada. Tá branco ali o quadrado, tava com preguiça de pintar o bagulhinho ali com a giz de cera, ou sei lá o que eles pintam, velho. Que pouca vergonha. O cara tá numa cadeira que flutua, sei lá que é esse negócio. E, mano, sacanagem isso, tá ligado? Não tem jogabilidade nenhuma. Pra completar, o 3 dele é o -9, velho. -9. Isso vai demorar a eternidade, velho. O bicho tem 50 pontos, -9, ele já tá morto faz 3 jogos, tá ligado? Como é que chega a 9 plot points? Tipo assim, mano, é boa a habilidade mesmo, mano, é -9. Não dá, tá ligado? Não, a habilidade é zica, velho. Pro resto do jogo, enquanto ele estiver no mapa, todos os aliados reduzem o dano em 1 adicional. Isso é muito bom, velho. Você tem Pervus, reduziu 2, reduz mais 1, velho. Mano, é muita coisa. É um impacto muito forte. Sim. Mas, cara, não tem condição. Sem condição nenhuma, velho. Aí é um exemplo de title que o tiro pode sair pela culatra. Porque, como a gente falou, quando um title morre, tem um custo que você tem que pagar pra Deus. Sim. O do Professor X é foda, cara, porque todos os seus inimigos ganham mais 1 de dano. Falando nisso, a gente não falou do da Harley. A Harley é linda, maravilhosa, né? Mas também é uma faca de 2 gumes. Você tem que tomar cuidado. Todos os titles são, né? A gente tá conversando, falando sobre as habilidades e tudo mais, mas tome cuidado, porque se você for muito agressivo com essa peça morrer no começo do jogo, vai azedar o pé do frango, cara. Sim e não, porque tem punições que você consegue... Dibrar, tipo o Ronaldinho. Exatamente, você consegue fazer com que não seja tão apelão, mas o Professor X, cara, todos os inimigos ser mais 1 de dano é tenso. O da Harley, você mencionou bem, ela é tudo aquilo, mas se ela morrer, todos os inimigos ganham uma habilidade que é Power, cura 2. Agora me pergunte, quantas vezes minha Harley morreu no Open e no Nacional? Quantas? Somando os dois, uma. Eu matei ela, hein? Então, só você matou ela, mano. Só você matou ela. Mano, tem que defender ela, abraçar ela com um pudinzinho assim, ela com o pinguim lá e não morrer, porque essa habilidade é muito triste, cara. O cara dá uma Power Cura 2. Isso no late game lá, o cara tá ponto que você tá saindo correndo, azedou, cara. Não, com um cara que tem stop click. Sim. Uma que não é tão ruim, por exemplo, é o Magneto. Quando o Magneto morre, as suas peças são -1 de dano. Então, às vezes, você tem um time, por exemplo, que tem um batedor só. Pô, aquele cara vai bater -1, você tem um Perplex, você tem um Empower, você tem alguma coisa que vai conseguir minimizar isso. Às vezes não. Então, a sabedoria dos titles é você conseguir encaixar os titles no seu time de acordo com a sua estratégia e necessidade, né? Exatamente. Por exemplo, vamos analisar o design do Magneto. O +1 dele. Todos os aliados dentro de range são +1 de ataque. E ele também tem 7 de range, assim como o professor. O -2 dele, você move todos os aliados dentro de range a 2 quadrados. Dá de step pra todo mundo, isso é muito roubado, né? Pra geral. E aí ele também tem o -9. Aí eles sonharam de novo, né, lá, Dream of Supermassive.
que é o seguinte: todos os seus aliados são mais 1 de dano. É um sonho, esquece. É um design claramente feito para você abusar do mais 1 e do menos 2. Esse Magneto não tá aqui para você chegar no menos 9. Pau, Juvenal. E ele é feito, como indica essas pistas, para jogar num time de POG, num time de vários tokenzinhos. Porque ele fica lá atrás, igual naquele filme 3 horrível do X-Men, que antes da treta final ele fala: primeiro vão os peões. Então, bem assim mesmo. Ele é feito pra ficar lá atrás, bufando o ataque de geral. Sim, mas ele bate doído, cara, com esse penetrante pá de dano, ele sabe bater também, mas é lá atrás, né? O cara chegou na frente, ele vai e chumba, né? Aí que tá o diferencial, ele fica lá coordenando a galera. Quando azedar, meu amigo, quando precisar, ele tá lá com 4 penetrantes na sua cabeça. Então ele abre com liderança, fica lá coordenando a peãozada, vai fazendo o que tem que fazer. Depois que precisar, ele tá lá pra bater. Então você conseguir fazer um title que tem habilidades de impacto e que também podem bater quando precisa, sim, isso sai muito na frente. Por isso que a gente gostou da Batgirl e da Harley. Porque elas têm essa diferencial, né? Um diferencial, elas têm a condição de fazer isso. Pensando nisso, tem um outro title. Quando surgiu, eu falei, nossa, vai jogar demais. E tá meio tímido, e aí eu acho que não vai aparecer mais. Que é o Capitão América. Você botou fé nesse cara. O tal se deu a sacar, porque a gente pensa muito no... Eu e você, né? A gente pensa muito num combo meio louco, né? Usando Force Blast, usando TK, usando barreira. O Talso adora barreira, isso é fato. Barreira e incapacitar. Barreira e incapacitar, o Talso adora. Né? Quem joga de Batman, né? É o que tem pra hoje. Menos o Crusader, né? Coitado dele, que ele zerrou ela. Não. Mas então, quando ele viu esse type, o Talso falou, nossa, mano, menos 2. Ele, o que é o menos 2? Dá uma free, barreira de free. E ele o Capitão América pode fazer uma barreira com 8 blocos. O Talso ficou louco, ele falou, mano, vou fazer um muro aqui de Berlim, vou tacar um murão aqui. O cara é uma empreiteira inteira, velho. O cara é um engenheiro civil. O cara é o Black Panther. A gente brincava aqui em Taubaté que o Black Panther era o jardineiro de Wakanda e não o rei. O Capitão América é o pedreiro dos Avengers. E, mano, o Taos falou, não, isso vai jogar. O problema é o negativo dele. O negativo dele é de cortar a brisa, cara. Se ele morrer, ele dá Battle Fury pra todas as suas peças, até o resto do jogo. Pois é. Isso é ruim, mas você consegue fazer isso ficar a seu favor. Sim. Por exemplo, montando um time que seja de close, de bater de perto. Com certeza. Você ganha Battle Fury, você passa a ignorar chip change. Então é uma penalidade que pode vir a ser boa até, né? Mas com o meta atual, bater só de perto não tá sendo uma boa estratégia. Agora eu sou cósmico, todo cósmico, então, cósmico, 12 de range, 13 de range. E esse Capitão América é cósmico, né? Então eu falei, putz, ele tem aqui o word certo, ele tem uma coisa de impacto, ele consegue... Mas não deu, cara, não colou. Fica pra próxima. Ele é muito bom pra jogar no Farfã, mas pro competitivo, a gente falando em competitivo, tá, gente? Mas... O Farfã é lindo, maravilhoso. O competitivo é difícil de... Nem sei mais se ele é bom no Farfã, porque é o seguinte, o mais um dele é o seguinte, ó, vamos analisar com calma. Mais um. Quando um aliado usa Force Blast, Incapacitar ou Smoke Cloud, uma ação que tenha custo, né? Depois da resolução você remove um Action Token. E ele mesmo tem Incapacitar. Então eu falei, putz, esse cara ele consegue ficar dando Incapacitar todo turno. Como ele tá dando Incapacitar, ele tá fazendo um ataque. Então ele consegue ir acumulando os plot points sem tomar o dano do ataque. E sem deixar ele com token, porque ele tira o próprio token. E aí, quando ele precisa, ele faz o -2, que são 8 fucking marcadores de block. 8. Que é uma... Cara, assim, 8 barreiras você não vai passar. Se você não tiver como, you shall not pass, cara. Não tenta. You shall not pass. Assim, passa o seu turno e espera uma comissão, depois você volta. Aí o -4 também é muito interessante, porque se nenhum personagem fez um ataque esse turno, até o seu próximo turno, personagens não podem fazer ataques, com exceção de incapacitar. O cara levanta a bandeira branca da paz, mas com a outra mão ele dá um soco em você, que é dano com incapacitar. E ele é só 65 pontos. Então, assim,
Ele voa, ele tem sidestep, ele tem a mobilidade que precisa. É perfeito, mas na prática não tem sido. E às vezes acontece, às vezes a gente erra call, o importante é ficar lá e se entusiasmar é muito triste, com as novidades. Um exemplo de um title, melhor, que quando saiu, claro, a gente achou que era bom, mas que se mostrou muito melhor, é o Doctor Strange. Isso daí também é Golden Feeling, isso daí. Gosto porque muito. Você chegou a jogar até no competitivo, né? Fala um pouquinho, conta um pouquinho pra gente. Então, Doctor Strange Earth Guardian. Quando ele lançou, eu comprei ele logo no lançamento, praticamente. Como a habilidade era nova e tudo mais, né? Eu joguei com ele, eu acho que em Open de 2017. Eu não lembro quanto eu nem quero, que eu fiquei tipo, em segundo lugar com ele. Nem acreditava, eu fui lá e fei, tá ligado? O que acontece? O kit dele é muito bom. Primeiro que é místico. Não tem mais místico, né? Tem poucos místicos no atual meta. A moda agora é cósmico. A moda agora é cósmico, né? E eu acho místico legal, porque se o cara tem pervers, alguma coisa, se o cara bater em você, ele vai tomar um de graça. Tipo, olha, tomou um dano aí, tá ligado? Sim, você tá falando da Team Ability. Da Team Ability. Que ele também tem aqui o Word Místico. Tem o Word Místico, exatamente. Não, a Team Ability é maravilhosa. Uhum. Ele tem 7 de range e o kit dele é penetrante PC, com sidestep. Nossa, é muito bom, né, cara? É um batedor consistente. É muito consistente. O meio dos cliques dele vira charge com blades e depois fez teleporte com blades. Ele é muito Não, bom. Amiguinho. Vira charge com blades e exploit. Exploit, exatamente. Mas é louco. E as habilidades title dele, o mais um é como se fosse um enhancement ou um empower, tanto faz. Ele adiciona ele dá um de dano pra ele ou pra uma peça adjacente a ele. O mais um dele. Então assim, ele adiciona mais um de dano. Tanto pra ele ou pro cara. É simples e rápido. Então, assim, ele pode dar 4 de dano no primeiro turno, tá ligado? Ali, tipo, bateu. Penetrante, né? Aí, a gente tem o -1 dele. Esse -1 é meio situacional, mas, dependendo do time de POG ou um time com bastante peça, é interessante. Porque todos os personagens aliados em volta, adjacente ao estranho, quando você dá o -1, eles ganham o Mystical Team Ability, que é a mesma que ele tem, né? Então, imagina só, o cara dá um Energy Explosion, todo mundo é místico. Mano, nossa. O cara toma 4 de dano, vai aceitar, o cara vai ficar sair da mesa triste, tá ligado? É bem deprimente. E o -4 dele, que é o X da questão, cara. E essa habilidade é muito Doctor Strange, né, cara? É muito louca isso, né, o que eles fizeram. Dormammu, eu vim barganhar. O Mago Supremo, o nome da habilidade. Pelo resto do jogo, quando o Doutor Estranho estiver no mapa, você pode rerolar um ataque por turno. Não é controle de probabilidade. Não é PC. Você rerola um ataque por turno do cara e um seu, velho. Você tem PC já, o Estranho já tem PC. O cara me atacou lá, o Strange nem tá na linha de tiro, não tá nem vendo, tá lá tomando café lá. Ele fala assim, ele liga assim, ó, refaz o ataque, faz favor, demorou? Pô, valeu aí, tchau. Mano, é muito trouxa, tá ligado? Qual o problema dele? Essa peça é muito boa, porque o negativo dela, assim, é ruim, é ruim, mas não é algo absurdo. Quando o Doctor Strange morre, a peça mais próxima, aliada, toma 2 unavoidable damage. E eu lembro que o time que eu usei ele, eu usei com um Joker hahaha. Aquele que não toma, que não morre, né? Então, assim, eu sempre deixava do lado, quando ele morria, tomava 2 de dano, hahaha, acabou. Vai embora, tranquilo, sossegado, favorável pra mim, né? Então, assim, essa peça eu gosto muito e, cara, compensa muito ter essa peça, tanto pra farfã quanto pra competitivo. Olha que exemplo de você falou, né? O pack dele é completinho. Olha que exemplo de personagem pensado pra você usar tudo o que ele tem. O +1 é fácil de usar porque é +1, você só aumenta o seu número. O -1 é só -1. E o ult dele, a habilidade mais forte, é -4. Então é um personagem que te dá a opção de você querer focar. Eu quero usar ele mais como suporte. Vai ficar lá atrás dando PC e eu só vou usar o +1 para aumentar o dano. Não, eu quero que ele seja o centro do meu time. Então você consegue chegar no -4 com facilidade. Exatamente. É uma peça muito redonda, né? Nesse sentido. Bom, o Estranho saiu mais ou menos junto, agora não me lembro se são da mesma coleção ou se é um pouco depois. Deadpool. A peça que você mais gosta, né, velho? Meu personagem favorito. Também é um personagem nesses moldes. Ele bate, o +1 dele é útil, -2 tem uma boa jogabilidade, ele é tipo um Nighthawk Prime em miniatura. E o ult dele também era -6, então não é difícil de você chegar. Ele era pensado assim, para você usar o que você quiser, tá? O texto dele aqui no HC Realms tá muito mal formatado, eu não vou querer não vou gastar tempo analisando, mas você que gosta dessas coisas, vai lá dar uma olhada, porque o boneco é legal, tá? Falando de Avengers,
Não sei porquê, né? Porque o Deadpool não é Avengers, mas o Estranho era. Falando de Avengers anteriormente, tem mais 2 Avengers que a gente pode se deter um pouquinho mais. Que são personagens, putz, acho que excepcionais, assim, acertaram a mão. Um deles é o Thor Odinson e o outro é a Vespa, o coração dos Avengers. Escolhe um pra gente falar. Eu vou falar da Vespa porque eu gosto do nome. Vespa, Heart of the Avenger. Forte, né? O coração dos Avengers. Mano, vamos falar dela porque quando ela lançou, né? Eu acho que muita gente pensou, caramba, é uma peça de 50 pontos. É diferente. Eu acho que tirando ela e o Xavier, são os menores pontuação de title e com um potencial muito grande, né, cara? Então, assim, ela é colossal, o que é diferente, né? O trait dela é muito legal, né? O +1 dela. Assim, ela tem um diferencial de ter 2 +1. Sim, né? Exatamente. Ela tem 2 +1. Vamos falar do primeiro +1 dela. Toda vez que um inimigo toma um ataque nesse turno, depois desse ataque, da resolução desse ataque, ele é -1 de defesa. Cara, ela tá lá atrás, na starting area, fala, galera, bate naquele cara dali, ó. O próximo que for bater tem a vantagem de ser um ponto mais fácil. O pessoal tava usando isso com ataques de flurry. Então, viu o jogo do Star Fox com o Mjolnir, porque era temático Avengers. O cara vai lá, dá um flurry. Tum, acertou o primeiro. O segundo ataque já é -1. Tum, acertou o segundo. Aí o cara tá -2. Se vier o outro, ele fica -3 de defesa easy no turno, assim. É uma coordenação muito forte que um title de 50 pontos traz pra mesa. 50 pontos, é um impacto muito grande. A gente tem o segundo +1 dela, que eu acho que é o mais forte, né? Que você um personagem que atacou a Vespa, ou deu dano, é uma retaliação. É que não fala retaliação, porque retaliação pode dar uma por turno, né? Como dito no primeiro podcast com o Pinto. Mas é uma retaliação, só que com uma habilidade diferente. Você pode dar retaliação nesse turno do mesmo jeito. Ela vai do lado do cara, dá um close, certo? E se o cara for colossal, ela é +2 de dano. Trouxa. Porque agora não tem muitos colossais que são só retaliação, né? De colossal jogando com uma pontuação um pouco maior. Mas o bizu dela, o esquema dela é o seguinte, ela vai pro lado do cara como free, gente. Então você vai lá como free, dá uma marretada no cara, dá uma porrada e depois pode bater de novo, invocar ID. É um abuso da mecânica, porque a retaliação dela não conta como retaliação. Então, vamos lá, vamos botar no papel. O brotherzinho chega lá e arranha um amiguinho seu. Vai lá, 2 de dano, machucou. Aí, o que a Vespa faz? Usa o +1 dela, free action, põe do lado do cara, faz um ataque de corpo a corpo, de graça. Não conta como retaliação. Se você tem uma outra retaliação no seu time, outra retaliadora, você vai lá e usa essa retaliação. E o ataque da Vespa foi de free, então ela pode agir. Então ela pode ir lá, dar a free action dela, pode bater de novo, pode chamar um ID, porque ela é 50 pontos, então chama os bichos. Olha pra cara do cara e ainda gosta na cara dele e fala, vai de novo, tenta, vai lá sem coragem. Exatamente, você tem uma peça dessa no seu time, faz o cara, você obriga o cara a pensar muito bem em onde ele vai bater, qual é a ordem das ações, e eu gosto dessas peças que obrigam o cara a sair da caixinha, né? Não é só andar com o boneco, bater e voltar, não é isso, você tem que pensar, é um jogo de estratégia. E aí ela tem o -3, que também é muito interessante, você escolhe Tiny, padrão, gigante ou colossal, e aí tanto a Vespa quanto um aliado adjacente que você escolha ganham esse símbolo. Isso tem uma margem para dar uns bugs, porque tem, por exemplo, você pode transformar uma colossal que entra no time como retaliação em tamanho padrão, então ela pode atacar peças do tamanho padrão, não tem mais aquela limitação de tamanho. Ou você pode dar colossal estamina para uma peça que não tem, porque é do tamanho padrão, né? De repente ela tá lá fazendo mais uma ação quando ela já tem 2 tokens. É muito interessante. E o -10 dela, que é um absurdo porque é -10. -10 não dá, quem falou, -9, -10. É maravilhoso, porque assim, pra time de Avengers, você remove todos os tokens e cura todos os Avengers em 2 pontos. É forte demais, né? Mas nem não dá. Mas não indiscutivelmente não é o foco do personagem. Você não tem interesse em usar isso. Você quer decidir o jogo antes, com essa pressão que ela traz no jogo. No early game, né? No early game e se mantém, né, durante todo o jogo. Excelente pecinha. E aí sobrou quem? O filho de Odin. Odin-san. Entendeu? O filho de Odin-san. O dono do martelão, o Chapolin da Marvel. Vamos lá então. O Chapolin da Marvel, digo, o Thor, ele é um deus, né?
E, bom, acho que isso define muita coisa, né? Mano, ele é 175 pontos. Quando você pensa, você fala, mano, por que isso, né? Pesado pra caramba. Mas, velho, não é. Porque a pecinha boa, cara, marvadinho. Olha o deal desse cara. 19 defesas com invencível. Velho do céu, pra você bater nesse cara, meu Deus, dói. Vai gastar as coisas, viu? Porque ele não é fácil, não. Hipersônico com super força, Nossa, mano, o bagulho é muito agressivo. E no último clique dele, a única diferença não tem a Hypersonic, porque é igualzinho no primeiro clique, tá ligado? Os caras não... 19 com Impervals, cara. Então matar esse cara é complicado. Tem o Domitable, que você falou, 7 de range. Então, assim, só de você olhar o kit, o deal dele já é excelente, né? Aí você vai pra habilidade title dele, né? O mais um dele, quando targeta um single opposing character com range de ataque, depois que a ação se resolve, você pode dar um outro range de ataque em outro cara, exatamente. Um outro alvo. Então, assim, você vai lá bonitão, você sai lá... Hypersonic e de longe. Chumbou um cara, quase dano. Aí você vira assim pro cara, vou dar meu mais um. Você vira o alvo assim, ó, a besta ali, ó, só coloca a flecha e tal. Mais um no ataque no outro cara do outro lado lá, tá ligado? Você dá 2 ataques, velho, num turno. 12 de ataque, 4 turnos, tá ligado? Na verdade, só um detalhe. Eu acho que tem que usar o mais um antes. Sim, porque você usa a habilidade mais um, depois dá o Hypersonic. Então você chumba um cara, não tá feliz, toma outro. Então, vamos pensar. É mais uma coisa assim, é uma habilidade fácil de usar, que já cumpre a condição do title character, que é ter que fazer um ataque para não tomar dano. Então, é muito fácil de você ir juntando, acumulando os plot points. Né? Aí o menos um dele é mais situacional. Mas é lindo, né? Esse menos um dele. O menos um dele, galera, é o seguinte, é pra quem vai fazer um timinho lá de Asgardian, Keyword. Que ele fala o seguinte, você vai lá, tá lá seu Lokizinho lá, Deus da mentira, pá, do outro lado do mapa. Véi, você dá um menos um desse cara, irmão, você pega o Loki, ó, vem aqui, ó. O Loki vem do seu lado, você cura um, das 2 pedras você cura um, chama o Asgardiano do seu lado, cura as 2 peças, velho. Então você pode tanto trazer pro combate alguém que tá distante, e aí os dois vão poder agir, vão poder atacar, ou você pode tirar alguém que tá na merda lá na frente, né? Vai lá, ataca ela pra mim, depois só que não, vou dar o boi pra você, volta, tá ligado? É uma habilidade de muito impacto. O problema é que ela é restrita às Asgardiano, que não é uma keyword muito presente. Sim, e tal. É meio dificinho de usar. Como ele é muito ponto, competitivo, é meio difícil de fazer time com ele, né? 175 pontos, cara, é muito ponto pra se ocupar. E o menos 8 dele, meu amigo, é God of Thunder! O bagulho Deus do céu. Doido, velho. Enquanto ele estiver no mapa, quando o inimigo for ganhar um token de ação, em vez disso ele ganha 2. De boa, pô. Você ia ter um, agora você tem 2, você tá reclamando? Não é? Você tá levando a mais, de grátis. Sem por nada, você tá lá, de trouxa. Vou dar uma regeneração aqui, 2 tokens. Aí você toma um de dano que você não tem nome table, tá ligado? Ó, vai lá, aceita. Aí você tira um no dado. Mano, então, aí, isso é uma sacanagem dos designers, porque assim, a gente sabe que na prática é muito difícil chegar a menos 8. Mas você vai ficar com a mão coçando, cara. Se eu chegar nisso. Você fala, eu vou deixar esse cara pro late game pra ele chegar no menos 8 e aí... Mano, a minha vontade é olhar pro adversário e falar assim, mano, você se ferrou demais, velho. Aceita, tá ligado? É muito trouxa. Você tira uma trombeta do bolso. E começa, tá ligado? A tocar na orelha do cara, tá ligado? É bem da hora. Aí você anuncia, estou usando menos 8. É tipo o truco, você pega o zap assim, ó, e joga que você quebra a mesa no meio, tá ligado? Personagemzinho complicado de se enfrentar. Complicadinho mesmo, bem xarope. Gouveia. Sim. Agora que nós acabamos de falar dos titles que existem, né? Bom, a gente sabe que é uma mecânica que deu super certo, então... não, mas existe... Com certeza existe mais 2, outros... né? Mais 2 titles? O do Star Trek. Não vamos falar de Star Trek aqui nesse programa. Ô, louco, meu. Eu não gosto de Star Trek também. Não gosto de Star Trek, vai falar? O programa é seu agora, é isso? Na minha época você era ou fã de Star Wars ou fã de Star Trek. Tudo bem, então. Você tem que escolher um caminho, velho. Isso molda caráter. Eu escolhi Star Wars. Não vamos falar de Star Trek, mas sim, tem 2 titles. Se você gosta, vai lá, joga no Google, tá bom? Bom, então, concluindo meu pensamento, é uma mecânica que virá mais personagens, sem dúvida. Né,
Ainda não saiu nada de Battle Worlds, eu acho que não vai ter title Não character de Battle Worlds, mas certamente não morreu, né? Eles vão continuar fazendo. Pensando nisso, eu queria perguntar pra você, Pergunte. quem seria o seu title character, Gouveia? O personagem? Putz, cara, aí você me pegou, hein? Difícil. Ah, mentira, é nada, é facinho, bem louco. Ele seria gordão. Não, mentira, seria não. Ele seria, pra mim, Tony Stark, Iron Man. Tem pouco Iron Man já no jogo. Tem pouco Iron Man no jogo. Fala o cara do Batman. Chris Vader. Então, por que o Iron Man? Assim, porque eu gosto eu gosto do personagem, seria bem louco, né? E eu acho que ele teria uma mecânica boa. Como que seria a mecânica dele? Ele poderia ser uma pontuação mediana também, né? Pra compensar aí todos que saiu e tudo mais, pra ser um meio equilibrado. Só que a questão dele, assim, eu já pensei até nos poderes de title dele. Primeiro que compartilhe conosco. Podia ser algo parecido com a da Batgirl, auto-hitar e fazer alguma coisa, tá ligado? Porque, bom, todo mundo do Tony Stark auto-hita, ele é bem trouxa, né? Fazer essas coisas, ele é cuzão e tal, quer auto-hitar. Então, assim, eu acho que... Ele é um gênio também, então, assim, auto-hitar e, sei lá, fazer um Shikindo aí, fazer um Maracutá depois desse auto-hit. Não necessariamente ser igual da Batgirl, né? Ficou com ciúmes, né? Ficou com ciúmes que ela tem, tá querendo entender. Prossiga, e aí? Aí, a segunda habilidade, qualquer coisa. Aí não tá. É porque eu pensei no menos 6, é porque eu gosto da Harley, né? Então, vamos lá, a Harley aqui voltando. Eu acho que o Iron Man poderia, com menos 6, ou menos 5, ou menos 7, sei lá, voltar pra esse negócio de fazer token. Mas como assim, velho? Imagina que louco, você vai lá, joga o dadão, só tal. Mano, você traz um monte de armadura dele, assim, que nem umas armaduras muito loucas, assim, ó. Invoca um monte de token de armadura. Só que diferente da Harley que invoca igual, você poderia fazer o quê? Invocar umas armaduras com poder diferente. Tipo, nossa, isso seria da hora, hein, velho? Vinha uma armadura lá do, sei lá, uma armadura cor-de-rosa, do sei lá onde. Podia ter vários tokens na carta e você escolheu, eu quero essa, tipo, ia seguir, lembra que ele... Aí vinha de suporte, aí vinha de bater de longe. Ia ser sensacional, velho, porque ia ser legal, ia ser uma temática boa e você ia ter que escolher o que você ia fazer, nossa, tá ligado? Isso ia ser legal. Igual a cena daquele filme ruim também, que a cena é boa. Iron Man 3, que vem aquela cena é muito boa, né? Que vem um monte de armadura automática lá, tudo. Então, eu imagino assim, tipo, o HC quando você joga, você meio que imagina, né? Meio 3D, como que tá o jogo ali. Pelo menos teve jogos que a gente fez, né? Em que o lembra do Deathstroke pulando lá, os bagulho com o seu bate-sinal e tal. O Deathstroke com bate-cinto. Mano. O cara escalando a Batcaverna e... Mano, batendo todo mundo depois que tem. Quem gosta do jogo, imagina o que tá acontecendo. Dá uma imaginada, uma viajada. E ele imagina da hora, assim, jogar o dado, assim, um monte de armadura, assim, vindo pra ajudar. Então acho que seria um type interessante, tá ligado? Assim, se o Skids quiser fazer e pegou minha ideia, ouvir nosso podcast Clicadores de Heróis, pode mandar um pra mim que eu testo. Você sabe que há espiões, né? Desde que a gente começou o Clicadores de Heróis, o Skids falou, mas o que é isso que eles estão fazendo? Que coisa maravilhosa, inédita. Nossa, isso é inédito. Contrataram intérpretes do português e estão, inclusive, na minha casa, sem eu saber, com microfones aqui, para ter de primeira mão o conteúdo desse programa. Ótimo, o Skids me ajude. Pode esperar, vai ter o Iron Man Title trazendo as armaduras pro campo. O Skids me empratocina. Mas então, acho que seria isso. Tipo, um Iron Man bem bugadinho. Porque, tipo, eu acho que dá, tá ligado? Foi o que eu pensei, tá ligado? Assim, mal ou menos. É um personagem muito entitlezável. Sim, entitlezável mesmo, né? Mais cedo ou mais tarde vai ter que ter um Iron Man Title, sem dúvida. Né? Eu acho que todos os que estão aí são bacanas. Bacana. Liga de futebol. Porque tem uma representatividade, são personagens importantes, tem aí né? Você tem que conversar, como você falou, o cara que joga HC, ele gosta de quadrinhos, ele gosta dos personagens, de pensar a situação. Opa. Então, o quê? Você falou anime. Não, eu jamais falaria isso. Olha, seu otaku. Eu não falei isso. O cara da edição vai dizer se eu falei. É claro que eu não falei. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Gosta dos personagens, de pensar a situação, de pensar a situação, Nani? E nesse sentido, os titles têm que ser os personagens mais famosos. Sim, concordo. Né? Não dá pra ser muito lado B, assim, então. Sei lá. Mas eu senti falta ainda de vilões. Eu acho que... Só tem um, né? Só o Joker. 2, né? Com a Harley também. A Harley, verdade.
Eu acho que eles podiam explorar um pouco mais o lado dos vilões, que pode trazer Salomão Grande, imagina? O Salomão Grande Taito. Salomão Grande que não morre. Um bagulho bem boca, né? O Clayface também tem muita possibilidade. Eu acho que o Clarion, que saiu tão bem no World Finals. O Clarion foi apelão, né, mano? Aquele gatinho do inferno. É um personagem que tem muita margem pra fazer as maluquices. Então acho que os vilões podiam ter um destaque. Mas, Gouveia, é isso. É isso que tínhamos pra falar, pra compartilhar com o povo brasileiro sobre Title Characters, um tema muito legal que você escolheu. E antes de encerrarmos, eu queria te dar um espaço. Olha para aquela câmera. Estou olhando para aquela dali? Não é essa aqui, desculpa. Na 2, olha para 2. Se você tiver alguma mensagem para dar sobre HC ou sobre qualquer coisa que você queira, sua hora é agora. Vamos lá, eu tenho algumas mensagens para vocês. A primeira é, gente, quem for jogar HC, tá começando agora assim, mano, não pensa competitivo, pensa no for fun, no que você gosta, nas pecinhas que você acha legal, tá ligado? Eu gosto de Avengers. Compra um time de Avengers e joga, tá ligado? Mano, o importante é se divertir. Boa. Divertir, tá ligado? No joguinho. E o segundo é assim, mano, tome muita água porque faz bem pra saúde esse calor, viu? É bom. Nossa, é bom. Aqui tá ficando quente, inclusive. Então vamos encerrar então para tomar um pouco de água. Demorou. Porque tô desidratando. Gouveia, muito obrigado pela sua participação. Isso, eu que agradeço aí pelo PlayStation. Vou ganhar um PlayStation depois, não vou? Você não gerou a roda? Você não gerou jogo a da roda? vida? Você tá falando que vai dar um jogo da vida, velho. Eu não acredito nisso. Obrigado, Gouveia. Abração pra você. Abração.